vida, venha sobre minha vida. Venha, Jesus, sobre as nossas vidas. Nós estamos aqui, Deus, nessa noite porque buscamos algo. Buscamos, Deus, essa intimidade, esse relacionamento. Buscamos, Deus, estar nessa morada e ser essa sua morada, Jesus. Queremos, Deus, nessa noite abrir o nosso coração. Não queremos, Jesus, sair da mesma maneira que nós chegamos neste lugar, Deus. Nós queremos sair, Deus, radiantes, transbordando da tua presença, Espírito Santo. Que nosso coração, Senhor, seja um coração quebrantado. Em nome de Jesus, que esse fogo possa arder, Deus, em nosso coração. Tudo já está pronto, Senhor. Tudo está preparado, Pai. Nós queremos, Deus, o teu agir, Espírito Santo. Queremos o teu preencher, Espírito Santo. Queremos o teu calor, o teu amor do Pai. Nós, como filhos, queremos estar, Senhor, sentindo como se estivesse nos braços do Pai, Deus, sendo acalentados, sendo acobertados, sendo acolhidos, Deus. Aleluia. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. E todos os versos e canções eu consegui cantar todas as vezes quebrantado. Só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Oh, sim, Deus. Queremos te ouvir.
tua autoridade reina, Senhor, sobre as nossas vidas. Reina, Senhor, sobre o nosso querer. Colocamos, Deus, diante de ti, Senhor, o nosso querer e o nosso entender. Que seja, Deus, segundo a tua vontade, Pai. Segundo o teu querer, Deus. Nós sabemos, Pai, que hoje, Senhor, o que seríamos de nós se não fosse a tua presença, Pai? O que seria de nós, Jesus, se não fosse o teu agir, se não fosse aquele chamado, Senhor, lá no passado, quando resolveste chamar a mim, chamar os teus irmãos, cada um da sua maneira, em uma determinada época, ouvimos falar de ti, Jesus. Ouvimos falar de ti, Jesus. Hoje, Senhor, nós vivemos essa intimidade, esse relacionamento, Senhor. Senhor, em determinado momento, depois de entendermos, Senhor, que nós já estávamos na tua presença, em relacionamento, em intimidade contigo, o que buscávamos? O que buscamos hoje, Senhor, na tua presença? Aquelas pessoas, Deus, Pedro, André e os demais, Senhor, passaram a ter um objetivo de vida. Queriam algo mais, Senhor, do que o que era limitado aos nossos olhos humanos. Queriam estar, Senhor, na tua morada, na tua presença. E hoje, Senhor, nós sabemos que essa morada é o nosso coração. Senhor, hoje é onde o Senhor habita, é onde o Senhor está presente, é em nosso coração. Como está a nossa morada? Como está a nossa casa? Espírito Santo de Deus, Deus, dá autonomia. Deixa, arrume, mude as coisas de lugar se for necessário. Nós temos total autonomia, Espírito Santo, para que você faça. Oh, faça, Espírito Santo, faça. Tu és fiel, nunca falha. Ao teu nome clamarei. Faça, Espírito Santo, faça. E além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei. Pois eu sou teu e tu és meu. Sério? Guia-me para quem tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para quem tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme,
Sim, Espírito Santo, fique à vontade. Esteja falando mais, Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, que nós sejamos mansos, que nós venhamos aprender de você, Jesus, como é ser manso, o espírito da mansidão. Então, que nós busquemos no Senhor, como você mesmo disse, Jesus, vinde a mim e aprendei de mim a ser manso e humilde de coração. Então, nos ajude, Senhor, a produzir esse fruto da mansidão. Que nós sejamos longânimos, Senhor, nas nossas decisões, nas nossas impulsividades, que nós sejamos longânimos, Senhor, naquilo que a gente gostaria, mas nós precisamos, Senhor, produzir longanimidade em algumas circunstâncias e algumas situações. Que esse fruto, Senhor, nós venhamos a produzir esse ano. E que o fogo, ele possa arder em nós. Que a presença do doce Espírito Santo em nós, ele venha nos ajudar a produzir esses frutos. Porque você já nos deu o Espírito Santo, você nos prometeu e você cumpriu, você nos deixou o Espírito para habitar em nós. E ele habitando em nós, ele vai sim nos ajudar a produzir todos esses frutos. Então, Senhor, nessa noite nós queremos bendizer o Teu nome, queremos Te louvar, queremos glorificar o Teu nome e exaltar aquele que diz que é possível essa produção. Então, Senhor, que nós sejamos esses vasos, que nós sejamos esse altar, que nós sejamos, Senhor, cheios da Tua presença, cheios do Teu Espírito, cheios da produção dos frutos do Espírito. E aonde a gente for, e aonde a gente chegar, nós tornemos isso real, nós tornemos isso ao ponto das pessoas, ao olharem para nós, elas possam desejar ter o que nós já temos do Senhor. E que nós não nos conformemos, que a cada dia nós venhamos produzir mais e mais e mais da parte do Senhor. Mas que não seja, Senhor, para a nossa própria glória, mas seja para a glória do Senhor, para que o Teu nome, Jesus, ele seja glorificado e exaltado aonde quer que nós cheguemos. Que a Tua presença ela seja real em nós, porque nós pertencemos a Ti. E o Teu Espírito Santo habita em nós, e o único motivo dele se afastar de nós é através do nosso pecado. Mas você disse que se nós nos apoderarmos do Teu sangue, nós seremos perdoados dos nossos pecados. Então nada pode nos impedir de estarmos, Senhor, produzindo os frutos do Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, até que você volte. Te louvo, Deus, nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E dia 8 nós vamos estar no ato profético. Quinta-feira, né? Não é quinta? É. E você aqui vão para onde? Ou está dividido? Por trilho, né? Pediu por trilho. Eu não sei para onde está. Vai. Piranhas. E Simeão foi liberado. Simeão vai ficar na cidade, né? Vai ficar a pastora Flávia com o Simeão lá em São Miguel. Eu acredito que vocês de São Miguel aqui, vocês de Simeão aqui em Arapiraca. Nós na Fitale, nós vamos para Santana do Mundaú, que a gente foi o ano passado. Aliás, já está com uns anos que a gente vai, uns 3 a 4 anos. E a gente vai estar lá em Santana do Mundaú, na Fitale. A nossa preocupação é que a gente não tem muita gente que dirige, muita gente que trabalha. Os nossos motoristas trabalham. Aí fica difícil, a gente tem carro e não tem motorista. Mas tem o meu carro, e eu disse que o meu carro cabe 5. Nem que eu vá com a caravana de 5, porque não temos. Regi vai estar trabalhando, Alex vai estar trabalhando. Os nossos motoristas todos trabalham. Mas é bom, né? Porque a gente percebe que esse feriado está enfraquecendo, está acabando, né? Vai chegar um dia que ele não vai nem existir, vai ser um dia normal. Para nós que trabalhamos não é muito bom não, a gente vai trabalhar.
Mas para nós que cumprimos o ID do Senhor, a gente vê que é resposta de oração. Porque quando nós começamos a andar, todo mundo podia ir, porque ninguém trabalhava. E hoje muitos não podem ir porque estão trabalhando. Mas aí onde quer que a gente esteja, oremos pela terra, pela cidade. E como foi dito na reunião, né, que a gente traga algo simbólico, algo profético da cidade que a gente for. Então, quem for para Piranha já sabe, vocês estavam na reunião. Quem vai ficar em Arapiraca tem que ter algo simbólico da terra. E nós de Santana do Mundaú, a gente, né, o Alex queria que a gente trouxesse um pé de laranja, porque lá é da laranja lima. Mas não sei se é louvável trazer um pé de laranja. Agora, laranja eu sei que a gente todo ano traz, né? De saco cheio, os carros chegam bem pesados. Porque a gente, né, teve ano de ter sequidão, mesmo não ter uma laranja no pé, tudo murcha. Mas o último ano que a gente foi, a gente só não trouxe mais porque os carros não cabiam. De tanta laranja. Então a gente vê resposta de oração também. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Algum aviso? Algum... Não? Então, ficar de pé. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Amém. Que Deus lhe abençoe, lhe dê uma semana abençoada. Jesus decidiu ir para a Galileia. E encontrando Filipe, disse-lhe: segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, sobre quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael perguntou-lhe: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus, por enquanto até aí, não fecha João no capítulo 1, tá? Jesus, ele tem essa capacidade de, através das nossas vidas, ser visto, ser enxergado. Assim como os discípulos aqui na época, nós, ao vivermos essa intimidade com Jesus, acabamos por compartilhar o agir de Deus para as pessoas ao nosso redor. É a nossa vida, é a nossa maneira de seguir, a nossa maneira de agir, as atitudes que temos que transfere, reflete a vida de Jesus. É o nosso cotidiano, são as nossas atitudes que mostram o Jesus que nós seguimos, que nós servimos, que nós vivemos. Seja com palavras, com atitudes, sempre compartilhamos Jesus Cristo para as pessoas ao nosso redor. E não precisa ser com palavras, com uma boa ministração. Eu estava falando sobre isso na nossa célula de quinta. É incrível como o nosso caminhar em Deus, em Jesus, dia após dia, fala muito de Jesus sem precisar sequer nós formalizarmos tudo, né? Porque isso aqui tudo a gente tem um estudo, ouve muito da parte de Deus, para estar trazendo. Mas é o nosso agir, o nosso caminhar que fala muito mais sobre isso. Agora, eu queria pedir para que a Márcia nos ajudasse a servir a ceia. Quem é batizado vai estar recebendo o pão e o suco de uva. Quem ainda não é batizado, para participar desse momento, vai estar recebendo uma uva. E eu queria que você pegasse esses elementos nesse ato profético e fica... Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Quis construir um templo, eu não admitia que... Enquanto a ceia está sendo servida, você pode ficar de pé, feche seus olhos, possa ouvir essa canção. Amei tantos projetos, Converse com Deus. fiz tantas coisas que você não me pediu. Aleluia. O que eu não entendia Aleluia. era que a estrutura não traria a presença pra mim. É verdade, Deus. Aleluia. É verdade, Jesus. De que você amava, Naquela velha tenda era eu. Aleluia. eu quero voltar ao lugar. Haverão aqueles que, assim como Natanael, vão duvidar ou questionar se tudo isso que estamos vivendo em relacionamento com Jesus é realmente verdade. O que nós devemos fazer? Abrir os olhos e ver o quanto Jesus mudou a nossa vida para melhor. Abrir o nosso entendimento para ver como nós lidamos com as preocupações e desânimos que vão aparecer e estão aparecendo na nossa jornada diária. Apenas traga à memória tudo o que você já passou. Jesus disse: vem e vê. Foi o que Filipe disse para Natanael. Talvez essas sejam as palavras mais certas para usarmos. Veja, venha, veja. Experimente viver Jesus e tire você mesmo as suas próprias conclusões. Aleluia. Na ceia de hoje, entendendo e vendo o agir dos discípulos, nesse momento de conhecer Jesus, ouvir falar sobre ele, e André fala para Simão, Simão fala para Natanael, Natanael, enfim, ouve o compartilhar desse Jesus, desse ouvir falar de Jesus, desse relacionamento. Eu queria que nessa noite, como um ato profético, você saísse do seu lugar e você trocasse a sua ceia com alguém, mas com um fundamento, com um propósito. Esse gesto de compartilhar a uva, o suco de uva, o pão, é como se você estivesse trazendo esse relacionamento, essa morada de Jesus para a vida do seu irmão. Aproveite nesse momento também para que você sentir de Deus, libere uma palavra de bênção. Pode ficar à vontade, saia do seu lugar, troca com o seu irmão do lado, troca do outro lado. Ouça a canção, escute mais de Deus. Sou eu, quem sou eu? Quem sou eu? Para que você me queira com tanto carinho, Deus? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Aleluia! Sim, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Eu sou teu filho, tua casa favorita. Sou teu amigo, sou teu. Já já a gente vai orar, tá? Eu sou teu filho,
tua casa favorita. Sou teu sacerdote, sou teu. Amém. Tua casa favorita. Deus abençoe você também. Sou teu, eu sou teu filho, tua casa favorita, sou teu sacerdote, sou teu. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero, Senhor, colocar diante de Ti, Deus, esse momento, esse ato profético. O Senhor disse, Deus, que toda vez que nos reuníssemos, Senhor, em Teu nome, o Senhor ali estaria. Queremos colocar, Deus, diante de Ti e lembrar o sacrifício do Teu Filho Jesus sobre as nossas vidas, o nosso entendimento, o nosso querer, o nosso agir, o nosso caminhar. Queremos, Senhor, ser sim essa morada, Senhor. Queremos sim, Espírito Santo, ser refletido, Pai. Ser esse Jesus refletido através da nossa vida. Pai, muito obrigado, Jesus. Fomos crucificados com Cristo. E já não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. E esse novo eu que agora nós vivemos exclusivamente pela fé no Filho de Deus que nos amou e se entregou por nós. Faça sua oração e pode cear. Aleluia. 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 Quis construir um templo que eu não admitia que você morasse junto. Amei tantos projetos, fiz tantas coisas que você não me pedia. O que eu não entendia era que a estrutura não traria a tua presença. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Que o que você amava naquela velha tenda era eu. Eu quero voltar ao lugar onde tudo era puro e simples. Eu quero voltar ao lugar. Só você e eu. Obrigado, Jesus. E cada vez mais, Senhor, essa intimidade, esse relacionamento possa agir, Senhor, nas nossas vidas. Obrigado, Deus. Você é maravilhoso, Jesus. O que seria de nós, o que seria da nossa vida, Jesus, se não fosse a Tua vida por nós? Aonde estaríamos hoje, Senhor, se lá atrás não tivéssemos decidido viver o Teu agir? Viver essa caminhada, viver esse amor, viver essa intimidade, esse relacionamento. O que seria de nós, Jesus? Obrigado, Deus. Cada vez mais, Senhor, esse sentimento possa estar, Senhor, agindo em nós, Deus, e através de nós, o Teu amor, Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Pode sentar. Aleluia. 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 Ainda em João, no capítulo 1, agora a partir do versículo 47 até o 51.
João, capítulo 1, do versículo 47 até o 51 agora. Ele diz assim: vendo Natanael aproximando-se, Jesus referiu-se a ele dizendo: este é o verdadeiro israelita, em quem não há fingimento. E Natanael perguntou-lhe: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que lhe disse Jesus: crês, porque te disse que te vi debaixo da figueira? Pois verás coisas maiores do que essa. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aleluia! Às vezes, nós pensamos, imaginamos que maior fé tiveram essas pessoas que viveram isso aqui, no físico, no real, lado a lado com Jesus. As maravilhas e as grandiosidades que Deus fez naquela época, que puderam ser sentidas no físico. Mas a palavra de Deus, ela nos traz a certeza da fé que nós temos hoje. Não precisa abrir. João 20, 29 diz: Jesus lhe disse: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados que não viram e creram. Em João 14, 12, 13 diz: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. É com esse entendimento, com esse sentimento, com essa clareza do agir de Jesus em nós, desde quando ouvimos o seu chamado, conhecemos Jesus apenas de ouvir falar, e principalmente agora, de intimidade, de relacionamento, sabendo que nós somos essa morada dele. Eu queria convidar você para estar participando desse momento de oferta, desse momento de estar devolvendo, entregando para Deus aquele seu algo especial. E quando eu me refiro a um algo especial, não estou me referindo a nada físico. Estou me referindo àquilo que você pode entregar de maior valor diante do altar de Deus. Sua vida, o seu coração, as suas atitudes, o seu agir, o seu permitir do agir de Deus através da sua vida. Amém? Aleluia! Todos os teus benefícios, o que darei eu a ti, por teu amor e sacrifício, tudo que sou, tudo que tenho, vem de ti, amado meu, entregarei. Peraí. O meu amor, como oferta de honra, Senhor, a gratidão do coração recebe agora uma suave. Amém? Posso ficar com a mamãe? Tua é a honra, tua é a glória,
Teu é o louvor, teu é o domínio, majestade santa que darei. Erga suas mãos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, queremos que todas essas ofertas, Deus, que foram colocadas hoje, Senhor, diante do teu altar, possam estar chegando a ti, Senhor, como aroma suave às tuas narinas. A intenção do nosso coração, Senhor, um coração voltado para ti, Deus, um coração entregue no teu altar. Senhor, em nome de Jesus, colocamos, Deus, diante de ti as ofertas, principalmente, Senhor, aquelas que foram colocadas em oração. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar, Senhor, derramando bênçãos sem medida, agindo, Senhor, na situação mais improvável, colocando, Deus, a tua mão, o teu querer, a tua vontade e o teu agir, Senhor, sobre tudo. Queremos, Deus, derramar o nosso ser diante de ti, Deus, quebrantar o nosso coração, Senhor. Diante de ti, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor é o Deus. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito e por tudo, no algo mais que o Senhor ainda fará. É assim oramos, Senhor, e entregamos a ti a nossa oferta, Deus. Muito obrigado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Como está o seu coração? Eu vou estar convidando a apóstola Sil agora para estar nos ministrando. Que Deus continue falando grandemente ao seu coração. Amém? Amém. Eu não mexi, viu? Vou deixar aqui. Eu não mexi. Eu vou deixar aqui, viu? Ah, sim. Peraí. Aí é. Essa cola. É tudo meu. Bora pra lá, bora. Amém. Amém. A graça e a paz. E falando de João, né? Eu vou falar um pouquinho também de João, mas daqui a pouco. Mas para hoje, né? A palavra que o Senhor compartilhou no meu coração, ele vai falar também um pouquinho de tudo isso que o pastor Jadilson já falou. Esses últimos dias eu pensando nessa intimidade com o Senhor, né? E falar de intimidade com o Senhor, às vezes para a gente, né, que já veio de uma caminhada, eu já vou para 26 anos nessa caminhada de intimidade, de mudança. E aí quando eu chego aqui, o pastor Jadilson, ele pergunta, né, o que é que buscais? E não fazendo uma retrospectiva como ele falou, mas quer queira ou não, a gente termina fazendo uma retrospectiva. E uma outra pergunta que ele fez foi o que mudou até hoje, né? Na minha vida, confesso que mudou, eu acredito que quase 100% do que eu era para o que eu sou. E quando eu olho, ainda falta muita coisa para ser mudada. Amém? Mas que bom que nós temos um Deus que Ele é compassivo, Ele é longânimo e na sua infinita bondade Ele vai nos dando a oportunidade dia após dia para que a gente possa ir mudando, lapidando. E esse ano, né, do fogo, que o fogo arderá, eu refletindo muito sobre esse fogo e querendo, né, que esse fogo ele arda em mim,
Amém? Esse fogo tem ardido em você? Amém. Eu estou querendo que esse fogo também arda em mim. E aí eu pensando, eu já estava com essa palavra há uns dias e ministrei outras, e agora eu voltei para Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 e os versículos 22 e 23. Falar desse fogo, falar desse arder, a gente não pode fugir de Gálatas. E hoje eu passei o dia todinho deitada, só meditando nessa palavra, conversando ali com Deus, fazendo algumas observações e pensando nisso, me veio algumas coisas. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22 e 23. Que vai falar dos frutos do Espírito. E para que esse fogo ele possa arder em mim e em você, porque ele já habita em nós. Jesus, quando ele voltou para casa, há mais de 2000 anos, ele já deixou esse Espírito. Ele disse que não nos deixaríamos órfãos, mas enviaria para nós o Consolador, o Espírito da verdade, e esse Espírito ele habitaria em nós. Então, esse Espírito ele já está em nós, ele já habita em nós. Agora, fazer com que esse Espírito ele arda em nós, esse fogo que esse Espírito Santo simboliza, ele vem a arder em nós, aí a gente precisa, se aquecer um pouquinho. E fala de mudança, fala de intimidade, fala de a gente buscar face a face do Senhor. Não tem como caminhar com o Senhor e não haver mudança, não tem como. Alguém pode até ousar e dizer assim, eu já estou com Jesus e nada mudou. Eu não acredito que nada não tenha mudado. Até que você diga que nada mudou, eu não acredito que nada na sua vida não tenha mudado. Pode não ter chegado à proporção que você queria. Pode não ter mudado em alguma situação, em alguma área. Mas abrir a boca e dizer assim, nada mudou, eu não acredito. Porque senão eu vou desacreditar daquele que muda todas as coisas. Então, eu não lembro se um dia eu falei que nada mudou na minha vida, mas eu lembro, que na minha caminhada algumas vezes foi lento essa mudança. Mas é porque eu não contribuí para que ela fosse mais rápida. E Gálatas 5, 22 diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então aí tem, podemos dizer assim, a receita do que é possível fazer esse fogo arder. Porque ele já habita em nós. Ele já está em nós. E para nós que acabamos de cear, e para aqueles que ainda não ceiou, mas que esse momento vai chegar, mas mesmo que você nunca tenha ceado, isso não impede que esse Espírito esteja em você. Não impede que esse fogo arda em você. E aí vem Gálatas nos dando a direção. O que fazer para que esse fogo possa arder em nós? Como diz Efésios, eu creio que está aqui, Efésios 6, Levítico 6:13. Está aqui no nosso tema do ano, que foi Levítico 6:13, que o fogo arderá e não se apagará do altar. E nós já ministramos que esse altar somos nós. Hoje nós não precisamos mais de um altar de sacrifício físico, porque nós já somos esse altar, onde o Senhor deseja estar e Ele deseja habitar. E nós somos o sacrifício vivo diante dEle todos os dias, para que Ele possa estar nesse altar. Amém?
E Gálatas ele vem trazendo esses frutos. E durante o ano do vinho novo, nós falamos tanto da videira verdadeira, desse vinho, da produção, de produzir o novo, a novidade. E agora nós vamos além, mais um pouquinho além. Nós produzimos o vinho e agora a gente precisa que esse fogo ele arda em nós. E o Espírito Santo, ele já habitando em nós, ele já se manifesta. Amém? Em alguns ele se manifesta falando em línguas, em alguns ele se manifesta em alegria, em alguns ele se manifesta em entoar cânticos. Eu sempre pedi, talvez eu nunca busquei, mas eu pedi que eu queria falar, eu queria entoar cântico ao Senhor em espírito. Cantar ao Senhor em línguas. Eu acho lindo. Tem uma irmã que a gente trabalhou muito tempo junto. E esse ano, o ano passado, ela foi para uma escola, eu fui para outra. E ela é batizada e ela louva a Deus em línguas. E eu olhava para aquela mulher e dizia, Jesus, como eu queria te louvar em línguas. E eu acho lindo. E eu comecei a pedir, né? Mas talvez eu não busquei na intensidade que deveria, mas para mim, né, é um manifestar também do Espírito Santo que para mim eu fico maravilhada. Então existem várias maneiras do Espírito Santo se manifestar em nós e através de nós. Não é só falar em línguas, né? E a língua, muitas das vezes, ela é para edificação do nosso próprio corpo. É para nos edificar. E a língua que é para ser liberada para a igreja, ela precisa ser interpretada. Ela precisa ser entendida e interpretada para que seja válido essa língua. Senão, ela fica só a língua para a edificação do nosso corpo. Mas que não deixa de ser o manifestar do Espírito Santo. E há uns anos, quando eu fui batizada com o Espírito Santo, tanto eu falava em línguas como eu ria. Eu ria que me embolava. E depois eu parei mais de rir. E aí, uma discípula minha, ela também agiu, né? Quem lembra, agiu, ela ria muito. E eu creio que era a maneira que o Espírito Santo ele se manifestava através da Gil, e a Gil sentia muitas coisas da igreja. Era o manifestar do Espírito Santo. Então, esse Espírito arder em nós, não é apenas você falar em línguas e sair pulando. Não, existem diversas maneiras desse Espírito agir. Às vezes o Espírito Santo ele age em nós só para nos revelar algo, para a igreja ou para alguém. Ele nos usa nessa revelação. Então, o manifestar desse Espírito, esse arder do Espírito também ele traz revelação. E quando eu estava pensando nessa palavra, meditando nessa palavra, aí a Joana, minha amiga que está ali, ela liga para mim, ou ela fala comigo no Instagram, eu fui no Zap, e ela disse, menina, eu passei a noite sonhando com tu. E o que ela sonhou comigo é uma palavra profética, é uma profecia que existe na minha vida há muito tempo. E ela, menina, mas foi tão real, tão real, tão real. E ela dizendo aquilo e eu, né, nervosa. Eu já estava, fiquei mais ainda. Aí eu disse, para completar, eu passei a noite. Eu passei a noite sonhando com o prefeito da nossa cidade e o sobrinho dele, que é o que mais ajuda ele. É um assessor. E a noite todinha eu sonhando. E eu já tinha dito isso para ele. Esses dias eu dormi pensando, e quando eu acordei, eu disse, eu não vou nem encontrar o prefeito esses dias. E encontrei ele naquele mesmo dia, ele bem pertinho de mim, que eu fui receber uma premiação do Melhor IDEB. Aí eu fui receber quem estava do meu lado, o prefeito. Eu disse, então já que ele está do meu lado, eu vou aproveitar e vou dizer para ele o que era que eu passei a noite pensando. Aí cheguei para ele e disse, prefeito,
Eu passei a noite pensando algo e eu disse assim, eu vou nada dizer no zap, vou perturbar o prefeito para dizer nada no zap, né? E eu não tenho essa... Não gosto e não tenho essa intimidade de fazer isso, eu não me sinto à vontade. Mas já que ele estava do meu lado e não é comum, aí eu cheguei no ouvido dele e falei o que eu tinha pensado sobre. Aí quando foi no outro dia eu encontro ele e eu disse para ele, eu liberei sobre a vida dele. Então eu creio que o que eu liberei sobre a vida dele, o que eu trouxe à memória dele, porque ele já sabe, ele tem o que eu falei, ele recebeu no dia da posse esse material que ele tem. O que eu falei para ele foi simplesmente um manifestar, um agir do Espírito Santo sobre mim. Que ele creia ou não. E quando a Joana ligou para mim, ela falando, ela disse assim, eu lembrei quando você falou do sonho que você teve com fulano. E aí o sonho aconteceu tudo do jeito que você sonhou. O sonho aconteceu. Aí eu fiz, que bom, porque eu contei para ele o sonho. Eu disse para ele o sonho todinho que eu tive. Agora, se ele não acreditou, agora o sonho aconteceu. E isso eu estou falando para que a gente entenda que o Espírito Santo, ele arde em nós também dessa maneira. E às vezes a gente acha, né, que o arder, claro que vem muita coisa aí, nós temos um ano para que o Espírito Santo, ele arda em nós de maneiras sobrenaturais. Coisas que a gente nunca viveu, a gente possa viver, porque Deus tem algo novo a cada manhã, amém? Mas esses dias eu tenho buscado esse arder, né? E eu pensando em Gálatas, eu disse, não, eu vou ler mais Gálatas um pouquinho, porque a gente acha que na caminhada, por já ter alguns anos de caminhada, a gente já conhece, e pela gente conhecer a palavra, muitas vezes a gente conhece, e acha que já a pratica. E quando a gente volta para ela, a gente vê que tem muita coisa que ainda precisa se ajustar e precisa se colocar em prática. Então, para que o Espírito Santo arda em nós, nós precisamos produzir o fruto, esses frutos, os frutos do Espírito. E o ano passado falamos tanto em produção, em produzir o vinho novo, né? Ficar na fumaça, deixar o odre se ajustar para que ele não se rompesse. E esse ano a gente vem com esses produzindo frutos. Não só mais a uva para produzir o vinho novo, mas agora o Senhor nos leva mais um pouquinho além. Ele agora traz para nós outros frutos que a gente precisa produzir durante esse ano. E uns desses frutos é esses frutos que eu acabei de falar, os frutos do Espírito. E ele diz que o primeiro fruto que está em Gálatas 22, ele diz que é o amor. E às vezes a gente fala tanto em amor e a gente está tão distante desse amor. O primeiro amor já foi Jesus por nós. O maior símbolo de amor foi Jesus que já fez. Ele entregou a sua própria vida em amor por mim e por você. E o que nós temos feito com esse amor? Como nós temos usufruído desse amor que ele entregou a própria vida? Quem de nós morreria pelo outro agora? Quem de nós morreria pelo próximo que está aí do seu lado agora? É difícil. Mas Jesus, ele morreu por todos nós. E não só porque nós somos crentes. Ele não morreu só por nós que estamos aqui. Ele morreu por toda a humanidade. Seja ela boa, agradável ou não. Seja ela perversa, ele morreu por todos. E eu pensando nesse amor, eu disse, às vezes a gente diz tanto, eu te amo. Né? Eu te amo. E às vezes esse eu te amo, ele fica só nas palavras. Porque as nossas ações não condizem com esse amor. E uma das coisas que Coríntios ele fala, que o amor ele tudo suporta. Aí tem pessoas que acham que o suportar, né, é a mulher levar cacete todo dia e ficar feliz. Porque é amor. Não é. O suportar
é ir além, porque o amor ele suporta. O amor ele suporta a espera, né? A gente não quer esperar ninguém mudar, né? A mudança de ninguém, a gente só quer que mude. Mas o amor, ele por si só, ele já se completa. E não é fácil amar. A gente diz que ama, mas não é fácil amar. Tem hora que eu busco palavras para expressar esse amor. E tem hora que falta palavras. Aí a gente fica assim, amar, né? Eu te amo. Eu faço alguns sacrifícios por amor às pessoas. Eu faço alguns sacrifícios. Mas não consigo ainda fazer grandes sacrifícios ao ponto de eu entregar a minha própria vida. Talvez eu fizesse. Talvez eu fizesse. Mas até então eu não tenho essa certeza. Não, a não ser que, né, meus filhos, minha mãe, talvez, no momento, mas eu acho que no momento de impulso, não é nem tanto a vontade própria, estou aqui e vou morrer pelos meus filhos. Não, era o impulso de salvar, de socorrer de uma situação, eu faria. Não sei se isso seria símbolo de amor. Eu assisti um vídeo ontem que uma mãe estava salvando uma filha de um ataque de um guaxinim. Né? O guaxinim pegou na perna da filha e estava preso mesmo. E a mãe pegou o guaxinim, botou a mão dentro da boca dele, tirou da perna da filha e tentava jogar o guaxinim, ele agarrado na mão dela. E ela primeiro empurrou a filha para dentro de casa, fechou a porta e o bicho lá na mão dela. Depois ela pegou com as duas mãos. Eu chego a sentir assim, aquela fúria daquela mãe e aquele amor, né, de salvar a filha, do desespero de salvar a filha. E ela conseguiu jogar o bicho longe, correu, entrou dentro de casa e fechou. Eu vendo esse vídeo e eu me transportando. Até onde vai esse amor que a gente diz que sente um pelos outros? Aí há quem diga, né, que amor só de mãe. Há quem diga, né, amor só de mãe. O nosso amor para com os nossos filhos e a nossa mãe para conosco é muito grande. Eu creio que é numa dimensão muito grande. Mas produzir esse fruto do Espírito é um dos motivos pelo qual o Espírito Santo ele precisa arder em nós. E como é que está a nossa produção de amor? No mundo que a gente vive hoje, como é que está esse amor? Onde a própria Bíblia diz que esse amor vai se esfriar. O amor de muito. E quando ele diz que o amor de muito vai se esfriar, ele diz que vai se esfriar até para com Deus. É até para com Deus. Mas vai se esfriar na família, vai se esfriar na amizade, vai se esfriar na confiança, vai se esfriar no acreditar, no apostar. Esse amor ele vai se esfriar até chegar a Jesus. E como é que está a nossa porção de amor? Como é que está o nosso amor para com o próximo? Né? Se eu fosse botar numa escala de amor, o meu, eu acho que estaria entre 5 e 6. Eu não ousaria passar disso. Eu acho que ainda é muito. Observando algumas coisas que eu atribuo que é amor. Né? Eu amo, mas eu acho que ainda não é suficiente. Então, se o Espírito precisa arder em mim, eu preciso produzir amor. Então, esse ano eu tenho que pedir para que eu aprenda a amar mais. E pedir para amar mais vai gerar algumas situações, né? Que a gente diz assim, eu não pedi paciência. Né? Peço paciência e gerou a tribulação, porque diz que a tribulação é quem vai gerar a paciência. Aí eu quero pedir amor, o que é que vai gerar? Para gerar amor. Né? Mas eu tenho dito ao Senhor, me dê até onde eu possa suportar, para que eu vença. Mas amar, né? Não é apenas abrir a boca e dizer eu te amo. Amar é as nossas ações, é o nosso dia a dia. É o que a gente é capaz de fazer pelo outro, independente de quem seja. Porque amar uma mãe é mais fácil. Agora, vai amar aquele que você nunca viu?
Ama aquele que você nunca viu. Mas Jesus, ele mesmo disse, né, que nós temos que amar o próximo. Quem é o seu próximo? Quem é o nosso próximo? Pode ser esse que está sentado do seu lado. Para mim, o meu próximo hoje seria como é teu nome? É você aí. É. Seria o Clébson. Por que o Clébson? Porque eu não conheço o Clébson. Qualquer um de vocês aqui, né, eu posso dizer eu te amo, né, porque eu já tenho uma intimidade com você, eu já falo com você, eu já lhe conheço, já dá para desenvolver um certo relacionamento. Mas o Clébson eu nunca vi, não conheço o Clébson. E eu chegar para ele e dizer, meu irmão, eu te amo. É fácil? Não é. Mas eu tenho que produzir esse amor, nem que seja em Cristo. Né? Em Cristo Jesus, a gente não diz tanto, né? Em Cristo Jesus nós somos irmãos. Em Cristo Jesus eu te amo. Parece até uma desculpa, né? A gente se apropria de Jesus para dizer para o outro que a gente ama, que a gente é irmão. Mas o próprio Jesus, a própria palavra diz que a gente precisa simplesmente amar. E um dos frutos também que eu não vou explorar muito o amor, porque ele, para mim, é o que eu vou pedir mais esse ano, é amar. E olha o que eu me considero que eu amo. A alegria. E a gente acha que o fruto do Espírito, a alegria, é só quando tudo vai bem. É só quando a gente, né, recebe assim, chegou o 10º, aí a gente fica feliz, fica alegre. Recebi o 10º. Eu recebi uma premiação essa semana que eu nem esperava, né? Pelo IDEB, os professores de sala de aula receberam R$ 1.500 e a gente, os gestores, recebemos R$ 1.000 na nossa conta. O prefeito liberou, porque entende que, né, o trabalho da gente, de quem produziu as melhores notas, mas todos receberam, todas as escolas receberam. Aí eu, né, R$ 1.000, a gente fica feliz, eu não tinha. Eu nem tinha esse, nem estava contando com ele. Não é para ficar feliz? Né? Ficar feliz. Mas fruto do Espírito, a alegria, não é só quando nós temos momentos ou situação que traga felicidade, alegria. Fruto do Espírito, que é a alegria, é mesmo você. Eu não sei se você já viveu isso, mas eu já vivi. É mesmo a lágrima descendo, mas você sabe que lá dentro de você existe uma alegria que mesmo o choro não é capaz de roubar. Eu já vivi isso. Às vezes eu estou com alguma situação assim bem difícil, mas é raro você não me ver alegre. É raro. Quem anda comigo, eu acho que isso é perceptível. É raro você não me ver alegre. Então eu acredito que eu já produzo um pouquinho mais a alegria do que o amor. Eu consigo mais expressar a minha alegria. A minha alegria é saber que você está bem. Eu consigo ficar feliz, alegre, porque você está bem. Eu consigo ficar alegre sabendo que você foi promovido. Eu consigo ficar alegre sabendo que você ganhou uma bênção, que a sua saúde está bem, que você está bem. Eu consigo transmitir essa alegria. Mas também eu consigo ficar alegre até quando o dia não está bom. O meu dia hoje não está bom. O meu dia hoje não está bom. Eu estou gripada, amanheci corizando. O corpo não está ajudando. O meu dia hoje não está bom, mas isso não me impede de transmitir a alegria. Que essa alegria é fruto do Espírito. Não é por um momento... ganhei uma caixa de bombom e eu fiquei alegre. Ganhei um prêmio e fiquei alegre. Não, o fruto do Espírito que a gente produz através desse Espírito Santo, ele é constante. Não é em situação em situação. Ele é constante, independente da situação. Independente da enxaqueca que eu estou 3 dias. Independente, eu produzo alegria, porque dentro de mim arde um Espírito que diz que esse fruto, a alegria, habita em mim. Então eu estou alegre, amém? Não é para rir muito, mas se for para rir, eu rio. Então eu consigo transmitir mais a alegria do que o amor propriamente dito. Para mim o amor ele é muito forte.
Ainda vou estudar mais, né? Como é que eu posso expressar esse amor tão grande como diz Gálatas, né? E aí vem o terceiro fruto. O terceiro fruto que a Bíblia nos traz é a paz. Eu, durante muitos anos, qualquer coisa me perturbava com muita facilidade. Mesmo eu já tendo Jesus, eu me perturbava muito fácil. Qualquer situação conseguia me tirar a paz. E eu comecei a pedir a Deus que eu precisava sentir aquela paz que Ele disse, eu dou a paz que o mundo não dá. E eu comecei a pedir a Deus, Senhor, eu quero estar em paz. Mesmo em meio às guerras, e mesmo em meio às situações adversas, eu quero ter paz. E eu confesso para vocês que assim como a alegria, eu consigo expressar a paz. O mundo pode estar caindo. Eu deito a minha cabeça e durmo. Independente se eu resolvi ou não, se a situação está batendo a porta, se eu não tenho solução para ela, eu deito a minha cabeça e tenho paz. Aí uma colega disse assim, tu até para... Como foi? Já até com quem é ruim, tu consegue ver alguma coisa boa. Aí diz Jadilson, né? Pode vir algo bom de Nazaré, né? Vem e veja. E eu consigo ter paz, mesmo em meio a tantas situações que outras pessoas não conseguem conviver ou administrar. Eu tenho uma funcionária na escola que todo mês ela tem enxaqueca e ela não vai trabalhar. Todo mês eu tenho 3 dias de enxaqueca e eu pergunto a qual foi o dia que eu faltei. Porque é questão também de administração. Não estou julgando que a minha é maior ou a dela é maior. É questão de organismo administrar. Eu administro porque é a minha vida toda, desde quando eu me entendi de gente. Então, se todo mês eu fosse faltar porque eu tenho enxaqueca, era 3 dias antes, 3 dias depois, de um mês eu não trabalhava 6 dias. E eu comecei a administrar isso, e mesmo que eu esteja com enxaqueca, eu tenho paz. Tomo um remédio paliativo ou não. Nem toda hora eu tomo. Mas tem pessoas que não conseguem administrar. O organismo talvez não reaja. Né? Não estou julgando a minha colega, eu estou falando de uma situação que a gente já conversa. Ela, como é que você consegue? Que eu não consigo, eu só tenho um dia. Eu disse que eu acredito que é questão administrativa, mas eu acredito que é Deus. Eu disse para ela. Então, ter paz, produzir paz como fruto do Espírito é mesmo você sabendo que você está chorando por dentro. Não tem gente, né, que diz assim, está chorando por dentro, mas você consegue agir e reagir durante o dia, trabalhar, fazer as coisas. Tem gente que uma coisinha assim não consegue nem levantar da cama. Passa o dia todinho chorando em cima de uma cama. Sabe o que está faltando produzir? Os frutos do Espírito. Porque o mundo jaz no maligno e a gente precisa conviver e nós estamos nesse mundo. E a gente precisa produzir esses frutos e administrar esses frutos para que a gente possa ter paz. Às vezes lá na escola, né, tá assim um turbilhão, né, que quem trabalha com a galera jovem, eu trabalho com adolescente. Crianças são os pais, né? Crianças são os pais, que a gente tem que administrar mais os pais do que as crianças. A criança é mais fácil de lidar, os pais são mais difíceis. Mas a galera jovem, os adolescentes, né? Eles são desafiadores. E tem dia que a gente diz, menina, hoje tu não parou dentro dessa escola. Aí quando a gente sai, eu digo, vamos tomar um sorvete, vamos tomar um açaí, vamos comer uma pizza, porque os meus, que é a minha filha, meu filho está longe, né, está em São Paulo, e o meu esposo, eles não merecem que eu chegue em casa e descarregue nele o estresse do meu dia de trabalho. Tá aí a Nara, que é minha filha, e pode perguntar ao Francisco qual foi o dia que eu cheguei em casa e joguei os cachorros em cima deles. Porque eu aprendi que depois de um turbilhão, de um dia de problema dentro da escola,
Eu chamo as meninas minhas, a gente vamos tomar um açaí para a gente desestressar. Vamos tomar um sorvete, vamos comer uma pizza. Agora tem um churrasquinho lá de um rapaz que a gente conheceu, que a esposa dele está na nossa igreja. E eu vou lá e digo, ô feio, quero churrasco. E ele agora já conhece a gente. Já perguntou até se a gente era crente. Né? E ele disse que gostava, mas estava fora e contou a história dele. E a gente, né, comendo churrasquinho e tendo a oportunidade que o Senhor assim nos dá. É como eu disse, se um dia você me ver no bar, eu não estou ali bebendo. Eu estou ali com um propósito. E aí eu vou lá no churrasquinho do Feio com as meninas. Ô Feio, a gente quer um churrasquinho. E ali a gente conversa. Também não demoramos muito não, né? Como churrasquinho e a gente vai para casa, porque todo mundo tem os seus afazeres. Quando a gente chega em casa, aí prato para lavar, casa para varrer, comida para... né? E por aí vai. E ali eu consigo chegar em casa e sentir paz. Administrar aquele dia difícil. Mas isso foi gerado, está sendo gerado em mim, desde quando eu entendi que Jesus... ele tem muito além para nós. Mas se eu fosse falar, né, como já disse, perguntou, o que mudou? Eu estou citando, aproveitei a palavra, né? E estou citando algumas coisas que mudaram em mim. Porque antes de Jesus, e até um certo na minha caminhada com Jesus, eu estourava com pouca coisa. Eu quebrava assim uma coisa no piscar de olhos. Chegar em uma pia cheia de prato, eu quebrava o prato no piscar de olhos, porque eu ficava agitada, nervosa. E o passar dos anos eu fui produzindo esse fruto, né? De ter paz mesmo com tanto prato na pia o dia todinho. Né, Nara? E olhar para a Nara e dizer, Nara, mulher, tu não lavou nem os pratos. Minha nega, tu vai deixar para amanhã lavar. Aí eu acho que às vezes ela diz assim, eu vou ajudar a minha mãe, né? Aí de vez em quando ela me ajuda a lavar os pratos. Mas isso não me tira a paz. Mas ela sabe que ela também tem responsabilidade e compromisso, porque só somos nós três. Eu, ela e o Francisco. Ninguém para. E o Henrique em São Paulo, o Henrique me ajudava mais do que a Nara. Acho que ele foi mais, né? Ele pegou mais aquele tempo de eu chegar e se os pratos tivessem sujos, ele apanhava. Aí, não, vou lavar antes que a minha mãe chegue. A Nara já pegou o tempo, né, mais moderado, o Espírito, os frutos do Espírito sendo trabalhado em mim, né? Mas de vez em quando leva uma lapadinha, né? Para equilibrar. Mas aí a gente consegue ter paz, produzir o fruto de paz. O mundo é guerra, a gente vive em guerra. Mas a gente precisa ter paz. E principalmente a paz interior. É você estar em paz com você mesmo, mesmo diante de qualquer situação. E aí vem o quarto fruto, que é a longanimidade, né? A longanimidade também é difícil da gente produzir, não é tão fácil. Eu peguei a pesquisa e coloquei aqui a virtude de suportar com firmeza contrariedades em benefício de outra pessoa. Você ser longânimo é a pessoa colocando o dedo na sua cara dizendo que você está errado e você sabe que ela é quem está errado e você está certo, amiga. Você está certo. Pronto, o que é que eu posso fazer para a gente resolver essa situação? Isso é ser longânimo. Porque se a gente for bater de frente porque eu estou certo e você está dizendo que você está certo, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, produzir, né, longanimidade é você ser tardio, é você pensar, é você moderar, é você buscar uma saída, é você buscar uma resposta quando você queria ser no imediato, no automático. Às vezes nós somos no automático. Eu tenho isso também. Tem hora que eu dou uma resposta que depois eu digo, eita, o que foi que eu falei? Tem hora que eu dou uma resposta afiada, mas depois eu digo, eita Jesus, espera aí, eu ainda preciso produzir mais o fruto. Né? Ser longânimo, pensar mais, o que falar, o que dizer, o que fazer para vencer aquela situação adversa. Porque os nossos dias batem a porta, a adversidade bate toda hora. Principalmente a gente, né, que trabalha com gente. Quem trabalha com gente já sabe como é difícil. A gente lidar com a gente mesmo
e lidar com outras pessoas. Não é fácil. E a gente precisa produzir frutos do Espírito e ser longânimo muitas vezes. Não é ser tardio, né? Não é tardar para que o noivo venha e a gente seja pego desprevenido. Mas a gente precisa respirar fundo. Não tem aquela hora, né, que a pessoa vem, bota o dedo assim na sua cara e você quer botar o dedo também, você respira. Aí, como diz a mãe de uma amiga minha, conta até 10. Ela diz que agora eu estou contando até 20. É produzir longanimidade. Não precisa contar até 10 ou até 20. É produzir o fruto do Espírito, longanimidade. Temos que produzir. É fácil? Não é fácil. Não estou falando aqui porque é fácil. Eu estou falando algo que a palavra diz e traz para nós, que esse Espírito para arder em nós, ao ponto dele ser visível, palpável, ao ponto das pessoas a olharem para nós e dizer assim, essa daí, essa é de Deus. Essa menina aí tem alguma coisa com Deus? Até chegar a esse ponto, a gente precisa produzir frutos do Espírito. E outro ponto, outro fruto do Espírito, que a palavra diz, é benignidade. E às vezes a gente acha que fazer o bem, né, é fácil, mas não é. Fazer o bem, ser benigno, né? Ser benigno, não ser cancerígeno. Não ser um câncer na vida do outro. E esses últimos dias, um colega lá, eu ouvi muito quando a minha colega dizia assim, que umas pessoas diziam, você é o câncer desse estabelecimento. E eu disse, diga para ele que ele não aceite, repreenda em nome de Jesus. Isso é muito sério. É uma palavra de maldição terrível. Como é que alguém tem coragem de chegar para você e dizer, você é o câncer desse lugar aqui? Talvez a pessoa que está dizendo, ela nem sabe por que está dizendo aquilo. Para ela é a palavra mais fácil que ela tem para expressar o que está sentindo por aquela pessoa. Mas nós temos que ser benigno. Tudo que a gente venha falar ou fazer seja de bom, de bem. E fazer o bem é independente se você merece ou não. É independente de quem seja você ou não. Não é fazer, eu vou fazer o bem a Naara porque eu gosto da Naara. Não. Eu tenho que fazer o bem até o Cledson, que eu nem conheço, não sei nem quem é o Cledson, eu tenho que fazer o bem. Isso é gerar fruto do Espírito benéfico. É fazer o bem independente. Aí a gente vai para uma escala, né? Às vezes a gente vai ofertar na vida de alguém e é tão visível, a gente oferta na vida do apóstolo e na vida da apóstola. Veja as ofertas. E a gente tem que, né, produzir frutos de bem. E às vezes a gente vai ofertar, eu vou ofertar na vida da Gleice e vou ofertar na vida da pastora Neurivânia. Pastora Gleice, pastora Neurivânia. Aí eu gosto mais da pastora Neurivânia, eu vou dar assim, né? Aquele talento que eu nunca dei. Ela só me dá, bem lindo. A Gleice eu vou dar, né? Isso não é produzir, não é bem. A gente está fazendo sem querer, né? Claro que quando a gente gosta mais, a gente produz mais, a gente dá mais. Mas não pode fazer distinção. Por isso que lá onde eu trabalho, eu tenho 120 funcionários. Eu quero que um diga, se eu fiz diferente a festa, 2 anos, faço festa para todo mundo. Se eu não puder fazer, eu dou um pirulito a tudinho. Agora os professores, eu vou dar uma havaiana personalizada. Aí as apoio, o vigilante, a merendeira, eu vou dar um pirulito. Não. Todos iguais. Se eu não dou para todo, eu dou um pirulito, fica todo mundo feliz com a mensagenzinha, que eu gosto de produzir mensagem. Mas fazer o bem, não tem aquele ditado que diz assim, fazer o bem sem olhar a quem? É sem olhar a quem. Independente se você merece ou não. A gente faz o bem porque a gente produz o fruto do Espírito, benignidade. Não é ter retorno. Não é pensando no retorno. Não é porque eu gosto de você. Não é porque você merece. Fazer o bem
sendo produzido fruto do Espírito, benignidade, independente se você é chato, se você é feio, se você é mau, se você é cabuloso, se você seja o que for, é fazer o bem. Aí é produzir fruto do Espírito. Senão fica uma falsa bondade. E eu postei esses últimos dias que a falsa bondade, ela... É até uma mensagem que eu botei no Instagram, né? A máscara da falsa bondade, ela é pior do que alguma coisa. Eu não sei nem qual foi a mensagem que eu coloquei, mas eu coloquei essa mensagem pensando nisso. Que às vezes a gente só quer fazer o bem a quem a gente escolhe, né? Já pensou se Jesus ele fosse escolher para fazer o que ele fez por mim e por você? Talvez eu não estivesse na escala de ser beneficiado pela bondade. Talvez você não estivesse na escala de ser beneficiado pela bondade de Deus. Então ele não escolheu ninguém, ele fez para todos. E ele diz, produza esse fruto, faça, independente da pessoa merecer ou não. Então nós temos que produzir benignidade. O outro fruto é a bondade. Jesus ele mesmo diz, né? Ninguém é bom. Ele mesmo disse, ninguém é bom. E o que é ser bom? E o que é ser bom? Antes eu acreditava que ser bom era era dar tudo que você tem. Isso era ser bom. Ser bom eu achava que era, sei lá, o que era que se passava na minha cabeça. E Jesus ele mesmo disse, ninguém é bom. O único é o meu Pai. Até Jesus ele se colocou na escala de que ele ainda não era bom. E o que é produzir bondade? Ser bom, né? Fazer o bem e bondade, ser bom. A gente diz assim, fulano é tão bom, né? Ser bom, fazer o que é bom, é as pessoas ao olharem para você e ela desejar ter você por perto. Menino, fulano é tão bom estar perto de fulano. É tão bom ser abraçado por fulano. É tão bom andar com fulano. É tão bom ir para fazer compras com fulano. É tão bom. Por quê? O que é que essa pessoa tem ao ponto de você desejar estar perto dela, ou estar com ela, ou abraçá-la, ou usufruir da presença? Não tem gente, né, que quando está com a gente, você diz, ah, não, embora. Mulher, eu já passei o dia todo, mulher, vá não, embora, fique mais um pouquinho, né? Essa pessoa tem bondade. Eu posso dizer que a Lena, ela é uma pessoa boa. A Lena tem bondade. Mesmo desse jeitinho caladinha, né? Às vezes não fala muito, não fala com muitas pessoas, é tímida. Mas eu posso dizer que a Lena, ela tem uma bondade. Ela gera esse fruto muito bem de bondade. Ela não tem ruindade com ninguém. Né? E ela transmite isso para a gente lá no nosso trabalho, ao ponto das pessoas dizerem, a Lena é tão boazinha, né? Minha gente, como a Lena, quando a Lena vem, né? Então isso é bom, é produzir esse fruto ao ponto da pessoa desejar ter você por perto. O outro fruto, depois da bondade, é fidelidade, né? E o que é a gente produzir fidelidade? O que é ser fiel? Né? Como diz bem o louvor, ser fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. O que é ser fiel? Fiel é eu ser sincero com você, é eu lhe defender, é eu lhe honrar. Independente se você está perto ou não, se você está vendo ou não, se você vai agradecer ou não, se você vai saber ou não. Ser fiel é você ser independente da pessoa estar ou não, saber ou não. Por que tanta infidelidade? Porque as pessoas fazem para que o outro não saiba. Por isso que é infidelidade. Fidelidade é você honrar o outro, é você
falar bem do outro, independente se ele está ou não. Aí tem gente que olha assim e diz, menina, mas a Sil é tão boa. Pensa numa menina legal, tu tá na minha frente, né? Aí quando você sai, aí a pessoa diz, oh, aí já vai falar o contrário. Isso é infidelidade. Ser fiel é em todo o tempo, independente se você está presente ou ausente. E é difícil ser fiel, né, nessa proporção, porque às vezes a gente não tem coragem de dizer para a pessoa o que a gente fala quando ela não está. Aí gera infidelidade. Então ser fiel é mesmo eu sendo duro com você, dizendo coisas que você não gostaria de ouvir, mas é melhor que eu lhe diga do que eu fale por trás de você. Isso é ser fiel. E às vezes a gente acha que ser fiel é só fazer o que é bom, né? É só dizer palavras lindas, bonitas. Não, ser fiel é mesmo quando você vai ser duro, mas é melhor que você diga a quem deve dizer do que você falar para outros ou mandar recado. Então, fidelidade é cara a cara. É independente. Eu estou cara a cara, eu lhe digo. Também, se você não tiver, eu digo a mesma coisa. E não é fácil produzir o fruto da fidelidade. Mas Jesus disse que é possível, amém? A palavra diz que é possível. E mansidão. O que é ser manso, né? Jesus, ele disse, venha e aprenda de mim. Foi o único fruto que Jesus disse, venha e aprenda de mim. É ser manso e humilde. Todos os outros frutos, ele disse que é possível a gente produzir sozinho. Agora, a mansidão, ele nos convida a ir a ele e produzir a partir dele. É o único fruto que Jesus diz, venha a mim e aprenda de mim. Não adianta você querer aprender com a Sil, com Jadilson, com a Márcia, não adianta. Mansidão só se aprende com o próprio Jesus. Foi ele que disse, venha a mim e aprenda de mim o que é ser manso. E às vezes a gente acha que ser manso é ser frouxo, né? Ser besta. E um tempo eu não estava com essa história, que o povo acha que é crente, né? Aí acha que crente tem que ser besta. E eu dizia, e por que a gente é crente e não pode dar uma resposta não? É que o povo diz logo, não é crente? E não é crente? E aí eu estava esquecendo, ou nem entrava na minha memória, que eu não preciso fazer isso. Porque eu tenho que gerar mansidão. Não é ser besta. Não é ser tolo. Não. Ser manso e humilde. A mansidão, ele traz solução para todas as coisas, por mais difíceis que elas sejam. Por isso que Jesus disse, venha e aprenda de mim, ser manso. Ele já estava dizendo, olhe, não é fácil. Olhe, você não vai aprender com ninguém, mas venha e aprenda de mim. Então, esse fruto, mansidão, a gente precisa produzir de Deus. No próprio Jesus. Ser manso, né? Não diga mais isso, se é besta, é? E eu sou besta? Não, né? Mas temos que produzir a mansidão. E o último fruto, que é o domínio próprio. Esse também é complicado, né? O domínio próprio. Que às vezes a gente, para se dominar, não é fácil. Mas é um fruto que a gente precisa produzir. Domínio próprio. E esse também eu tenho buscado produzir mais um pouquinho. Antes eu não conseguia muito, não. Antes eu era muito impulsiva. Eu era uma faísca. Mas aí eu comecei a pedir a Deus o fruto do Espírito, o domínio próprio. E hoje eu consigo dominar muita coisa em mim. Ainda falta, mas eu já consigo produzir mais um pouquinho. E nessa escala de frutos, né? Aí eu pergunto para mim e para você, como é que nós estamos no arder do fogo, produzindo esses frutos? O ano passado, o Senhor só nos deu para produzir o vinho.
Passamos o ano produzindo vinho, produzindo os frutos que produz o vinho. E esse ano, o Senhor traz outros frutos que a gente precisa produzir. Mas o Espírito, ele já habita em nós. Amém? O Espírito, ele já habita em nós. E se nós passarmos a produzir mais ainda esses frutos, claro que uns nós vamos produzir numa proporção maior, outros numa proporção menor. O que não pode é a gente não produzir. O fogo vai arder. Amém? Ele vai arder em nós. E diz a Bíblia que ele vai arder e ele não vai se apagar. Então, produzir frutos de Espírito não é hoje sim, amanhã não. Tem que ser dia após dia. Não é produzir, né? Quando eu tenho motivo para. Não, todos os dias nós precisamos produzir esses frutos do Espírito. Porque os da carne, né, é muito mais fácil, nem vou falar deles. E aí eu coloquei, né? Aí nós vamos agora para a palavra que está em João 16. Que é a palavra que eu disse que a gente ia só para respaldar. João 16:13. João 16:13 diz assim: João 16:13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Amém? Então, quando vier esse Espírito, e Jesus, ele disse que quando ele foi, ele já enviou esse Espírito. Então, esse Espírito que habita em nós, ele já veio, e ele é o Espírito que traz, que habitando em nós, ele produz verdade. E quem tem o Espírito e ele habita em nós, não anda em trevas, não anda em mentira, anda na verdade. E produzir frutos do Espírito é andar na verdade, é gerar verdade. Por isso que eu disse a vocês, eu nem ouso a falar, né, tanto do amor, que eu não sei até onde eu posso provar esse meu amor tão grande como fruto. Mas eu amo, eu sei que eu amo. Eu sei que o meu amor, ele é capaz de algumas coisas, não sei até onde chega, mas eu sei que eu amo. Mas eu ainda preciso gerar mais amor. Mas eu sou uma pessoa que ama. Amém? Eu sou uma pessoa que eu amo. E também em Lucas 11. Lucas 11. 13. Ele diz: ora, se vós que sois maus sabeis dar as boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, que dará o Espírito Santo àqueles a quem lhe pedem. Então, não precisa tanto sacrifício para que a gente tenha o Espírito Santo. Não precisa por essa palavra. E Deus diz assim: olha, vocês que são ruins, são maus, são pecadores, são cheios de falha, de defeito, vocês conseguem dar coisas boas para os seus filhos? Imagine eu que sou Deus. O que é que eu não dou? Aí ele disse que ele nos deu o quê? O Espírito Santo. Então eu ouso a dizer que o Senhor nos deu o que ele tinha de melhor. Primeiro ele deu o seu único filho, que foi Jesus. E aí Jesus veio, morreu no meu e no seu lugar e voltou para casa. Mas Jesus, dando continuidade ao que o Pai fez, Jesus disse: olha, eu vou para casa, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, não. Eu vou lhe dar algo tão bom quanto o meu Pai deu.
vou deixar para vocês o Espírito da verdade, o Espírito Santo, o Consolador, o Ajudador, aquele que vai estar com vocês em todo o tempo. Então vocês não estão só. Então nós não estamos só para produzir os frutos do Espírito. O Espírito Santo que habita em nós, ele faz com que eu e você sejamos capazes de produzir esses frutos. Porque ele é o nosso ajudador. E ele diz que se preciso for, se a gente não está conseguindo sozinho, se preciso for, ele ainda chega diante do Pai com súplicas, com gemidos inexprimíveis, para que eu e você venhamos a produzir frutos do Espírito. Aí a gente acha que só chegar o Espírito Santo diante de Deus com gemidos inexprimíveis é por causa dos nossos pecados. Não, é na produção também dos frutos do Espírito. E o próprio Espírito, ele já tem todos esses frutos. Ele é do Espírito. Esses frutos pertencem ao Espírito Santo de Deus. E se ele habita em mim e ele habita em você, logo nós também temos esses frutos. O que é que a gente precisa? Externar. O que é que a gente precisa? Colocar em prática. O que é que a gente precisa? Exercitar. Quanto mais a gente faz uso desse Espírito, mais ele vai se mover em nós. E a palavra diz que ele dá àquele que pede. Então não é difícil ter o Espírito. É só pedir. E durante muitos anos, eu acredito que por isso o Senhor nos trouxe esse tema, nós temos esquecido de pedir a presença do Espírito. Nós temos esquecido de pedir ou de permitir que o Espírito se manifeste em nós e através de nós e no nosso meio. E agora o Senhor vem e traz para nós que nós precisamos não só produzir, mas a gente precisa externar. Porque às vezes a produção está guardadinha, né? Claro que vai ter produção que a gente só vai saber quando chegar lá. Tem coisa que você fez ou ainda vai fazer que você só vai saber o que produziu quando chegar lá. E que a gente tenha produzido na vida das pessoas esse Jesus. Ao ponto das pessoas chegar para nós e dizer, eu quero esse Jesus que a irmã Sil está pregando, que ela vive, não só que está pregando, mas que ela vive. Eu quero esse Espírito Santo que ela diz que habita em nós. E eu achava que logo quando eu me converti, eu achava que isso era tão distante de mim. Eu achava que só era para aquele povo que pregava, na época quando eu me converti. E quando foi a primeira vez que o pastor disse assim, que eu ia orar numa oração numa vigília, na igreja que eu me converti, você orar numa vigília, e eu fiquei tão nervosa que eu não sei nem o que foi que eu orei. Eu acho que eu disse 2 palavras. Mas é produzir. Eu acho que ele olhou para mim, dos dois, um. Ou ele viu em mim algo do Espírito Santo, ou ele me testou. Mas eu não quero crer que ele me testou, porque ele nem me conhecia direito. Eu estava chegando. Eu acho que eu quero crer e creio que ele viu em mim algo bom. Por isso eu estou aqui, amém? Que eu sou fruto lá, né, desse tempo. Então que eu e você venhamos produzir os frutos do Espírito. Que seja Gálatas o nosso livro de cabeceira nesses últimos dias. Esse ano que a gente está, né, com a produção dos frutos do Espírito, para que o Espírito Santo de Deus ele possa arder em nós. Amém? E essa era a palavra que eu estava meditando esses dias. Ainda não tinha ministrado, não. Ministrei outra palavra esses dias. Mas hoje o Senhor me inquietou novamente e eu disse, não, vai ser essa palavra. Então vamos ficar de pé? Vamos orar. E aí no seu cantinho você vai dizer... Quais são os frutos do Espírito que você já produz bem?
Deixe que ele seja contagiante, que chegue em outras pessoas, as pessoas possam ver em você e sintam um desejo, sintam se alimentados por essa produção. E aqueles frutos que você ainda tem dificuldade na produção, se é que você tem, eu falei que eu tenho alguns, que a gente peça ao Senhor nessa noite. Senhor, aumente a minha produção do fruto do Espírito, que eu ame mais, que eu seja longânimo mais, que eu faça mais bondade independente de quem ou para quem, independente da circunstância, que eu produza mais paz interior, mais paz àqueles que me rodeiam, que a alegria ela seja contagiante, que esse fruto da alegria ela seja contagiante de mim para aqueles que estão ao meu lado, ao meu redor. Que o fruto do Espírito, que é o amor, que eu venha produzir uma porção maior nesses últimos dias, nesses dias que o Senhor tem nos grandes, para que a gente venha produzir. Então, diante de Deus, você vai colocar como é que você está nessa produção dos frutos do Espírito. Senhor, nessa noite, diante da palavra que fomos ministrado, nós queremos, Senhor, sim, que o fogo ele arda em nós, que o Espírito Santo da verdade, que o Espírito Santo, aquele que habita em nós e está conosco, ele seja visível, ele seja real, ele seja, Deus, ao ponto da gente olhar e saber que a gente externa a presença desse Espírito. E para nós, Senhor, que nessa noite nós podemos aprender um pouquinho mais desses frutos do Espírito, que nós sejamos produtores de cada um deles. Senhor, se nós ainda não amamos o suficiente, que a partir de hoje, Senhor, nós sejamos mais e mais buscadores de produzir o fruto do amor. Senhor, que a alegria, ela esteja, Senhor, em nós, ao ponto das pessoas, ao chegarem para nós, elas sejam tocadas e impactadas pela alegria que habita em nós, independente da circunstância. Que o fruto, Senhor, nós venhamos produzir a paz, mesmo em meio à guerra, mesmo em meio a algumas situações que têm tentado roubar de nós essa paz, mas essa paz que excede todo entendimento é o Senhor que nos dá. Então, Senhor, nós queremos produzir, aumentar a nossa produção nesse fruto do Espírito.